Somos um povo escolhido por Deus, chamados para excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus. O mais belo em mim, milhares e milhares. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós te amamos, Pai, nós te amamos. Nós queremos a Tua vontade em nossas vidas. Nessa noite nós consagramos a nossa vontade. Sim, Pai, submetemos a nossa vontade à Tua, Pai. Amém. Te pedimos nessa noite espírito de sabedoria e revelação, no pleno entendimento, na plena compreensão da Tua vontade. Queremos compreender a esperança do chamamento, a herança dos santos e a suprema grandeza do Teu poder. Para isso nós abrimos o coração e inclinamos o ouvido para as Tuas verdades. Sim, Pai, nós te damos graças por uma noite de edificação e crescimento, Pai. Te agradecemos porque o Teu Espírito falará conosco e seremos alimentados por Tua palavra. Te damos graças por todas as Tuas bênçãos em nossas vidas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem concorda diz amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Obrigado, pessoal do louvor. Aleluia. Boa noite, irmãos. Irmãos, se assentarem, se organizarem. Boa noite, irmãos. Boa noite. Glória a Deus. Aleluia. Como o pastor falou, estamos concluindo a eclésia. Só para eu localizar, quem esteve ontem à noite? Eu. Hoje pela manhã? Eu. Pronto. Os demais estão ouvindo. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Aleluia. Efésios capítulo 4. Hoje à noite eu quero falar sobre o bom pastor e a boa ovelha. Repitam comigo: o bom pastor, e a boa ovelha. Como assim? O que você deve esperar de tua liderança e o que a liderança ou a igreja espera de você. Amém? E eu quero começar com esse texto de Efésios capítulo 4. Todos encontraram? A partir do versículo 11, o texto diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Repitam comigo: pastores. Pastores. Versículo 12: Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Diga: eu não sou mais menino. Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Amém? Amém. Por esses versículos percebemos inúmeras verdades, mas a verdade que eu quero enfatizar essa noite é o fato de que Deus está tão interessado pelo teu crescimento, pela tua edificação. Deus está tão interessado em que a tua vida melhore, que para isso Ele providenciou 5 dons ministeriais. Os 5 dons ministeriais é a provisão de Deus, claro, também de Cristo, para a edificação, para o crescimento da igreja. Diga: eu estou crescendo. Eu estou crescendo. Crescimento espiritual, irmãos, não é um acidente ou obra do acaso, não. O crescimento espiritual é o resultado de se obedecer a alguns princípios da palavra. Vou falar alguns poucos aqui. Quem aqui já tropeçou em uma pedra? Lá no Nordeste fala topar, aqui é tropeçar. Pronto. Você viu aquela linda pedra e você teve a brilhante ideia: eu vou chutar essa pedra com tanta força que eu vou arrebentar o meu dedão. Você planejou ou foi algo acidental? Acidental. Crescimento espiritual é o inverso.
Crescimento espiritual não é um acidente, obra do acaso. A pessoa está indo, de repente ela, meu Deus, eu cresci, nem fiz nenhum esforço. Não é isso. O crescimento espiritual é o resultado de expor a vida aos 5 dons ministeriais, ao ensino da palavra, à ministração da palavra e pela prática da palavra. Posso pelo amém? Amém. Irmãos, Deus está tão interessado em que você progrida, em que você cresça, em que você melhore, em que qualidade de vida se estabeleça em tua vida, que para isso Deus colocou os 5 dons. Diga 5 dons. 5 dons. Quais são os 5 dons? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Agora, quando a gente começa a estudar as escrituras, a gente percebemos o fato de que o dom ministerial que mais dedica tempo, esforço, que mais tem dedicação para o crescimento de cada cristão é o pastor. Amém. Graças a Deus por 2 améns. Amém. Porque é verdade de qualquer maneira. Irmãos, o dom ministerial que mais dedica tempo, que mais contribui para o crescimento do cristão é o ofício pastoral, o teu pastor. Glória a Deus. Eu ensino 14 matérias do Rema. Eu ensino faz 18 anos que eu ensino no Rema. Toda vez que eu vou ensinar, eu deixo bem claro: durante a matéria eu serei todo ouvido, eu vou dar atenção a você. Depois de terminar a matéria, ainda que você mande um e-mail ou um WhatsApp, eu não vou te dar atenção, não fique aborrecido. Por quê? Porque você tem o seu pastor. Amém. Estão comigo? Amém. Irmãos, o dom ministerial que mais dedica tempo em que você cresça é o teu pastor. Amém. Nós temos agora a apresentação de uma criança. Vamos supor que num casamento, no teu casamento, você chamou quem? Aquele escritor, aquele conferencista, aquele palestrante ou o teu pastor? Em uma necessidade, na morte de um ente querido, você vai chamar quem? Diga: o meu pastor. Meu pastor. Em momentos fáceis ou difíceis, quem vai estar próximo de você, quem você vai chamar é o teu pastor. Amém. O dom ministerial que mais dedica tempo em prol do teu crescimento é o teu pastor. Glória a Deus. Eu sempre deixo bem claro em sala de aula: irmãos, eu estou aqui, vou te ensinar a palavra, mas depois disso, talvez eu nem te responda. Mas não preocupa não, você tem o teu pastor que está aqui para te ajudar. Aleluia. Estão comigo? Diga: eu amo o meu pastor. Eu amo meu pastor. A Bíblia mostra, irmãos, de fato, o próprio governo da igreja, a responsabilidade de governar a igreja não está sobre o apóstolo, não está sobre o profeta, não está sobre o evangelista, não está sobre o mestre, graças a Deus, mas está sobre o pastor. E sobre ele pesa uma responsabilidade. E eu quero que você entenda um fato, de que a igreja é um corpo ministerial e existe uma capacitação espiritual. A igreja é um corpo espiritual e existe uma capacitação espiritual que pesa sobre os ombros do pastor. Amém. Estão comigo? Se, irmãos, o que faz com que a igreja cresça é justamente isso, essa unção, essa capacitação espiritual. Posso ter um amém? Amém. Diga: eu amo meu pastor. Eu amo meu pastor. Aleluia. Glória a Deus. O próprio Senhor Jesus, irmãos, ele falou sobre a necessidade do pastor, ele falou da importância do pastor. De fato, o próprio Cristo, ele mesmo encabeçou os 5 dons ministeriais. Jesus foi um apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E como ele não haverá? Pedro chega ao ponto de dizer que Jesus é o supremo pastor. Diga: o supremo. Você sabia que o pastor João é o pastor auxiliar de Jesus Cristo? Porque ele é o supremo pastor. Jesus, o Espírito Santo, Deus, dá a ordem ao pastor auxiliar, e o pastor auxiliar, o pastor João, executa, cumpre aquilo que Deus falou. Amém. Você, irmão, está sendo alimentado nesse rebanho. Amém. Eu tenho andado pelo Brasil, irmãos, e eu tenho percebido isso, a necessidade do povo de Deus ser pastoreado, ser cuidado. Não somente eu falei sobre isso, não, Jesus falou sobre isso também. Abre tua Bíblia em Mateus, no capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mateus, capítulo 9.
Quem encontrou, diga: minhas contas estão pagas. Minhas contas estão pagas. Quem me encontrou também pode confessar, amém? Olha só, Mateus capítulo 9, versículo 35 diz: e percorria Jesus. Quem percorria? Jesus. Todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. 36. Vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem apóstolo. Eu falei errado propositalmente para chamar a tua atenção. Verso 36 novamente. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm um mestre, que não tem um profeta, que não tem um evangelista, que não tem o quê? Vamos continuar a leitura. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas são poucos os cearenses, ou os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a seara. 35 novamente. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, plural, uma multidão já é uma grande aglomeração. Imagina multidões. Quem aqui já foi assistir uma partida de futebol no estádio? Quem? Pronto. Multidões, no plural. Aqui já é um número expressivo, razoável, mas multidões é uma quantidade que a gente não consegue calcular. É disso que a Bíblia está falando. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Eu quero citar esse mesmo versículo em outras versões, para termos uma clareza maior. Na Almeida Revisada diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Tem outra versão que ainda diz: vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Na Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva diz: ao ver as multidões, ficou com pena delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Na versão CNBB diz: ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas. Digam cansadas. Abatidas, como ovelhas sem pastor. E na versão amplificada, na tradução alternativa diz: quando ele viu as multidões, era movido por piedade e compaixão por eles, porque estavam confusos, incomodados e angustiados, e abatidos e desprotegidos, como ovelhas sem pastor. O que vai acontecer com um cristão que rompe a sua submissão a um pastor, que deixa de estar em um aprisco? Eu alistei aqui de acordo com essas versões. O que vai acontecer com uma pessoa que não tem um pastor? Ela vai ficar aflita, exausta, desgarrada, enfraquecida, errante, desamparada, cansada, abatida, confusa, incomodada, angustiada, desprotegida. Repita comigo: sem pastor não dá. Sem pastor não dá. Aleluia. É isso que a Bíblia está dizendo. Sem um pastor não dá. O próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu a necessidade de um pastor para cuidar de um rebanho, para dar atenção. Irmãos, eu tenho andado por esse Brasil e a quantidade de cristãos que estão errantes por aí. É possível uma pessoa nascer de novo e não congregar e ser um cristão? É, mas não cresce espiritualmente. É impossível o crescimento espiritual sem expor a vida aos 5 dons e sem estar num rebanho, sem ser alimentado. É impossível, sabe por quê? Porque os 5 dons é a provisão de Cristo. Deus providenciou. Na ausência dos 5 dons não vai ter crescimento espiritual. Posso ter um amém? Amém. E eu quero que você entenda isso, porque o próprio Jesus Cristo reconheceu a necessidade de um pastor para apacentar. Tenho andado por esse Brasil, já percorri 21 estados na federação. Falta bem pouquinho para finalizar. Eu não vou parar de ministrar não, amém? Amém. E eu tenho encontrado pessoas sobrecarregadas, cansadas, aflitas, afligidas. Por quê? Porque romperam a submissão a um pastor, não estão mais em um aprisco e vivem cansadas.
É isso que vai acontecer na vida de um cristão, irmãos. Quem falou sobre isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu posso ter um amém? Amém. Meu querido, então agradeça a Deus, porque Aleluia. existe um homem que está dedicando a vida, esforço, dedicação, que está orando por ti, pelo teu sucesso, pelo teu progresso, para que a tua família vá bem. Tem um homem que está aqui justamente para te ajudar. Amém. Nem todo cristão está tendo essa oportunidade, mas você tem a oportunidade de melhorar, de avançar. Posso ter um amém? Amém. Então seja grato a Deus, porque existe alguém que está dedicando esforço, diligência para que você cresça espiritualmente. Amém. Você é grato? Você é agradecido? Amém. Graças a Deus. O que você deve esperar do teu pastor? É bom a gente saber, para que a gente não crie uma expectativa que seja frustrada. Eu digo isso porque quando eu estive em Ribeirão Preto, eu lembro de uma irmã. Na época eu estava pastoreando lá em Ribeirão Preto. A irmã, eu percebi que a irmã estava olhando um pouco atravessado para mim. Eu percebi lá bastante, ela estava olhando meio diferente para mim. Aí ela teve a ousadia de falar: pastor, o senhor é muito diferente. Aí eu perguntei: por que você disse que eu sou diferente? Não, porque o senhor é muito diferente. Mas por quê? Não, porque assim, o senhor é muito diferente. Bem, irmã, se você não disser porque eu sou diferente, eu não vou saber que diferença é essa. É não, assim, deixa eu explicar para o senhor. É porque meu antigo pastor, toda tarde, estava visitando os irmãos para tomar café com bolacha com eles. Irmãos, a Bíblia garante, a Bíblia assegura que toda tarde o teu pastor tem que estar visitando os irmãos para tomar café com bolacha? Isso é uma promessa bíblica? É bom a gente saber o que a Bíblia garante para que a gente crie as expectativas corretas. Amém. Estão comigo? Irmãos, não tem nenhum problema o teu pastor te visitar. Se ele te visitar, é um bônus, é um plus, é algo a mais. Amém? Amém. Mas não está dentro do pacote. Amém. Não é uma responsabilidade, você não tem que esperar isso. Peraí, então o que a gente tem que esperar? Abra sua Bíblia em Atos no capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram Atos capítulo 6? Eu tenho percebido, irmãos, que na época eu morava em Ribeirão Preto e eu liguei a televisão e fui surpreendido com uma triste notícia. Uma criança que foi encontrada coberta num lençol, e isso tem se repetido infelizmente. Quem já assistiu um noticiário semelhante ao que eu relatei? Isso é um crime prescrito no Código Penal, abandono de incapaz. Isso é uma maldade, isso é uma perversidade. Por causa dos dias em que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que serão dias difíceis, e essa dificuldade está ligada ao comportamento das pessoas do mundo. Estão comigo? Isso tem acontecido infelizmente. Mas você sabia que no reino de Deus tem acontecido algo parecido? Como assim? A Bíblia diz em Mateus capítulo 28, eu vou citar, não precisa abrir, Mateus 28, 18, a Bíblia diz: e aproximou-se Jesus falando, dizendo: é-lhe dado toda a autoridade no céu e na terra. Verso 19: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não estou fugindo do assunto, estou falando sobre a responsabilidade do pastor e a tua responsabilidade. E vamos supor que, obedecendo ao que Jesus disse, o que foi que ele disse? Diga: fazer discípulos. Eu chegue para uma pessoa, me aproxime de alguém e comece a falar de Cristo, da salvação, da obra redentora de Jesus. E eu começo através daquele texto de Romanos capítulo 10, versículo 8, 9, 10. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. A saber, que se em teu coração creres e com a tua boca confessar, serás... Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu encontro alguém, apresento o plano da salvação, prego a Cristo e pergunto: você quer nascer de novo? Claro que eu quero. Conduzo aquela pessoa na salvação, oro por ela, ela acabou de nascer de novo. Sim ou não? Amém. E aí eu digo: meu abençoado, vai na paz, porque na paz eu já estou. E me despeço dessa pessoa. Sabe o que é isso? Isso é uma maldade, isso é abandono de vulnerável, de incapaz. Isso não é fazer discípulos.
No máximo, o que alguém faz, evangeliza, a pessoa se converte e apresenta ao pastor. Ó, pastor, uma nova vida para o senhor cuidar. Mas Jesus disse o quê? Faça discípulos ensinando-os. Se o filho é teu, cuida tu. Se você evangelizou e gerou uma nova vida, você tem que fazer com que essa pessoa venha à igreja, se fortaleça e comece a se alimentar sozinha. Estão comigo? Amém. Daqui a pouco eu vou citar o texto de Atos capítulo 6. Uma criança foi apresentada. Essa criança que foi apresentada, ela se alimenta por conta própria? Ela troca suas roupas por conta própria? Ela troca sua fralda por conta própria? Não. Algum adulto vai fazer isso por ela, espiritualmente também. Amém. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que a responsabilidade de cuidar dos novos convertidos não é somente do pastor, mas principalmente daquele que gerou essa nova vida em Cristo. Amém. Jesus disse: faça discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Se você gerou uma nova vida, se o filho é teu, cuida tu. Amém. Aleluia. O que você deve esperar de tua liderança? Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Versículo 2. Então os 12 apóstolos, claro, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável. Repitam comigo: não é razoável. Que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, repitam comigo: quanto a nós, nós quem? Os ministros, nos consagraremos na oração e no ministério da palavra. Versículo 2 novamente. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável. Na NVI diz: não é certo negligenciarmos. Na nova tradução da linguagem de hoje diz: assim nós podemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra. Diga: não é razoável. Diga: não é prudente. Sabe qual é a expectativa que você deve alimentar da tua liderança, do teu pastor, daqueles irmãos que ministram aqui? É que eles sejam pessoas consagradas na palavra e na oração, para que quando eles se posicionem aqui, possam ministrar com graça e sabedoria e tocar no teu coração. É essa a expectativa que você deve ter. Vou até citar um exemplo do que eu presenciei lá em João Pessoa. Irmãos, é isso que você deve esperar do teu pastor, que ele seja um homem consagrado na palavra e na oração. De fato, eu quero até abrir um parêntese, irmãos. O teu pastor tem cumprido uma dupla carga horária de trabalho, porque ele trabalha lá e trabalha cá, e muitas vezes ele fica sobrecarregado. Está ficando quieto. É isso que você tem que esperar. Que ele seja um homem consagrado na palavra e na oração. Para quê? Para que quando ele estiver aqui, ele possa te alimentar, te apacentar. Ele possa falar algo pelo poder do Espírito e evitar inúmeros problemas em tua vida, se você obedecer e praticar. Eu estava estudando uma matéria em João Pessoa, no ano de 2016, matéria do Reino. Estou falando sobre a importância de estudo da palavra e oração. Estão comigo? Amém. E aí eu estava ensinando a matéria a autoridade do crente. Nessa matéria tem um tópico que fala sobre o nome de Jesus e os batismos. Os 3 batismos: o batismo de fogo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. E claro, eu dei uma ênfase maior ao batismo no Espírito Santo. E aí eu perguntei: tem alguém presente que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo? Mais ou menos 8 irmãos, né? Levantaram as mãos e eu disse: vocês vão ter o conteúdo agora, vão chegar em casa, vão ler e meditar, ler e meditar e ler e meditar. No dia seguinte, ler e medita, ler e medita, ler e medita. Próxima aula, eu vou impor as mãos e vocês vão receber, ok? Ok. Dito e feito, chegou na aula seguinte, e aí eu estava dando alguns avisos e um
um irmão levantou e disse: espera aí, professor, a gente não vai orar não? Calma, rapaz, essa sangria desatada, calma, fica. Que foi o primeiro a receber. Eu encostei esses 3 dedos aqui na testa do irmão. Ele começou a pipocar, falando em línguas. Eu não estou orando não, estou só segurando. Começou a falar em línguas. Começou a falar em línguas. Terminou a aula, o irmão veio conversar comigo: professor, graças a Deus, porque o senhor ministrou a palavra de Deus. Porque eu sou crente há 47 anos e não tinha um batismo no Espírito Santo. Eu te pergunto, faz diferença 47 anos com ou sem o batismo no Espírito Santo? E como faz? Mas sabe por que ele ficou 47 anos furtado de uma bênção espiritual? Porque ouviu de púlpito, não esse de graças a Deus, mas ouviu de púlpito que não é para todos. Ele não foi alimentado com a palavra da fé, ele foi alimentado com a palavra da dúvida. Ele expôs a vida a uma mensagem que trouxe dúvida e não fé. Como é que a fé vem? Ouve qualquer coisa? Ouve o quê? Mas fique certo essa noite de que do mesmo jeito que a fé vem pelo ouvir, a dúvida vem pelo ouvir. Fé vem pelo ouvir, dúvida vem pelo ouvir. Confiança vem pelo ouvir, desconfiança vem pelo ouvir. Intrepidez vem pelo ouvir. Insegurança, medo e pavor vem pelo ouvir. É por isso que o teu pastor tem que ser consagrado na palavra, na oração, para que quando ele ministra a palavra, não traga uma mensagem de dúvida. Muitas vezes as pessoas falam: olha só, mas sabe o que é? Muitas vezes não tem tempo para estudar e para orar, por causa fica sobrecarregado. Esse irmão ficou furtado de uma bênção porque o pastor que deveria trazer a palavra da fé trouxe uma palavra de dúvida. Estão comigo? Amém. E agradeça a Deus, irmãos, porque existe alguém dedicando a vida em prol do teu crescimento. Ele tem que se dedicar à oração e estudo da palavra, para que quando o ministro troque no teu coração. Amém. Você é grato pelo seu pastor? Amém. Seja agradecido. O que você deve esperar da tua liderança? Que eles sejam homens consagrados na palavra e na oração. Diga palavra e oração. Palavra e oração. Se ele te fizer uma visita, vai ser um bônus, vai ser um plus, é bom demais. Amém? Amém. João capítulo 10. Jesus fala sobre o bom pastor, as características do bom pastor. Aleluia. Evangelho de João capítulo 10. Quantos aqui concordam que Jesus, ele ocupou o ofício pastoral? Jesus foi pastor ou não foi? Amém. Você sabia que Jesus, como pastor, ele não sabia de tudo que estava acontecendo? Ora, se Jesus, que é Jesus, não sabia de tudo que estava acontecendo, será que os demais pastores vão saber de tudo? Não. Tem uma passagem na Bíblia que o pastor Jesus estava pregando a palavra e a multidão estava comprimindo ele contra o mar. E aí Jesus chega para os discípulos e diz: pessoal, para que isso não aconteça mais, para que quando eu estiver pregando a palavra o povo não me comprima e atrapalhe a ministração, sempre preparem um barco, porque se acontecer isso de novo, eu subo no barco e continuo pregando. Nem mesmo Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus não sabia de tudo, então não espere que teu pastor saiba de tudo. Amém. Jesus não sabia quando ia ter uma grande ou não multidão, se a multidão vinha ou não comprimindo contra o mar. Por isso disse: então, já que eu não sei, sempre prepare um barco. De fato, irmãos, tudo que Jesus precisou, ele dava ordem à equipe ministerial que ele tinha, porque os 12 apóstolos inicialmente funcionaram como diáconos. Estão comigo? Amém. Tudo quanto Jesus necessitava. A ceia no cenáculo foi lá, disse para o discípulo: vá lá providenciar. Jesus, em João capítulo 4, estava conversando com uma mulher, enquanto os discípulos foram na cidade de Samaria comprar comida. Tudo que Jesus precisou, quem assistiu, quem providenciou foram os discípulos, os apóstolos. Jesus só teve um ministério bem sucedido porque tinha uma equipe ministerial. Deixa eu te falar uma coisa: é por isso que é necessário pessoas trabalharem na igreja, para que o pastor não fique sobrecarregado. Todos encontraram João capítulo 10? Amém. Quem encontrou, diga: eu vou subir. Eu vou subir. Aleluia. Glória a Deus.
Aqui nesse texto, Jesus está dando as características do bom pastor. João capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 6. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, através de parábola, vem ensinando, o povo não entende, aí Jesus tem que decodificar, explicar. E aí no versículo 7 ele passa a explicar o que havia dito nos versículos anteriores. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão, verso 10, vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham, e a tenham de que forma? Eu quero só abrir um parênteses, esse ladrão aqui. Certa vez um aluno do Rema chegou para mim e disse: o professor Marcelo, a Bíblia não está clara em afirmar que o ladrão aqui é Satanás. Eu perguntei a ela: você tem dúvida de que Satanás rouba, mata e destrói? Você está duvidosa quanto a isso? Embora especificamente a Bíblia não afirme que o ladrão aqui é o diabo, a gente sabe que todo aquele que mata, rouba e destrói tipifica, representa a operação do diabo. Posso ter um amém? Amém. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Repita comigo: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Captei vossa mensagem, professor. Então o pastor João tem que morrer por mim. Não, Jesus já morreu por ti. Ele tem dado a atenção, o tempo da vida dele em prol do teu crescimento. Porque se você pedir ajuda, se você pedir oração, se você pedir auxílio, ele vai te ajudar. Vai ou não vai? Vai. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. E é interessante que a gente vai continuar lendo o contexto. Jesus faz um contraste do bom pastor e o mercenário. Eu vou explicar o que é o mercenário, mas vamos continuar a leitura. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, viu o lobo. Diga: o lobo vem aí. Abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. E não tem cuidado com as ovelhas. E não tem cuidado com as ovelhas. O disco está arranhado. Diga: não tem cuidado com as ovelhas. Não tem cuidado com as ovelhas. Todos esses que dizem que são pastores, mas não têm o cuidado com as ovelhas, não são. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Vamos ler novamente. Versículo 11. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor, a quem não pertence as ovelhas, viu o lobo e abandona as ovelhas. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Eu vou explicar esses textos. E até vou comentar o que Jesus certa vez disse, que a gente conhece o que é falso ou verdadeiro pelos frutos. Diga: os frutos. Jesus está falando, irmãos, aqui, está fazendo uma distinção clara, um contraste do bom pastor, de todo aquele que tem sido um bom pastor, e do mercenário. O mercenário é aquele que viu o lobo. Diga: o lobo está se aproximando. O lobo está se aproximando. Pastor João, o senhor já viu por aqui, rondando a igreja, um canis lupus? Canis lupus é o nome do lobo, que bem tem subdivisões. Canis lupus, o lobo cinzento, o lobo amarelo, o lobo, né? Tem subdivisões. Peraí, Jesus está falando de um lobo literal? No máximo que o pastor pode ter visto é um cão pulguento por aí fora.
Sabe do que é que Jesus está falando? O diabo vai se aproximar de tua vida com problemas, dificuldades, tentações, mas fica tranquilo, porque existe um pastor para te ajudar a ficar livre disso. Aleluia! Disso que a Bíblia está falando. O lobo é o diabo que anda cirandando as nossas vidas. Tem um texto na palavra que Jesus disse a Pedro: Pedro, essa noite Satanás me pediu para peneirar a tua vida, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Você sabia que Deus não vai impedir que nós sejamos tentados? O pastor não pode impedir que você seja tentado, mas ele vai orar para que você fique firme e não ceda à tentação. Estão comigo? Amém. Irmãos, agradeça a Deus. Pode ter certeza, se você marcar um aconselhamento com o pastor, ele vai dar atenção, será todo ouvido a você e vai orar por você. É o papel do bom pastor. Já no mercenário não está nem aí pela tua vida. Certa vez, pastor, eu liguei a televisão e estava assistindo um programa de uma igreja, de um local que se dizia igreja. Estou falando sobre o mercenário. Estava lá, dizia igreja. Aí eu comecei a observar, mas espera aí, não tem um departamento de jovens, não tem um departamento de adolescente, não tem um departamento infantil, não tem um departamento da melhor idade, não tem departamentos. Que negócio é esse? De repente me veio a clareza. Sabe o que é isso, Marcelo? São lobos. O lobo não está nem aí como é que você está na família, como é que estão as tuas finanças, como é que estão os teus filhos, como é que estão as crianças no teu trabalho, só se interessa pelo teu dinheiro. Já o bom pastor não, ele quer saber como é que está a família, como é que estão os jovens, como é que estão as crianças. É o cuidado que todo bom pastor vai ter. Já o mercenário não está nem aí para ti, só quer saber do teu dinheiro. Ligando a televisão a gente vê, tem um local que só se preocupa com o dinheiro do povo, não quer saber dos jovens, da saúde, do casamento, não quer saber como é que estão os filhos. Sabe por quê? Porque são mercenários. Mas seja grato a Deus, porque existe um homem que tem dedicado vida orando por você pelo teu crescimento. Agora deixa eu te falar uma coisa, ele pode te aconselhar, mas ele não pode praticar a palavra em teu lugar. Tem sentido eu chegar para esse irmão e dizer: como é teu nome? Ângelo. Ângelo, fica tranquilo, porque eu estou lendo a Bíblia por você. Não tem sentido isso. O que eu posso fazer é conversar com o Ângelo. A mesma coisa é o teu pastor. O teu pastor não pode ler a Bíblia por você, ele pode te aconselhar. E a propósito, você sabia que conselho se pede antes? Porque depois não é conselho, não, é extrema unção. Meu filho, você não precisa de conselho, não, é extrema unção. Que besteira você fez? Conselho se pede antes. Amém. Existe uma capacitação sobre o pastor. Eu sei que todo cristão pode aconselhar, mas existe uma ferramenta sobre os ombros do pastor, chamada aconselhamento. Amém. E muitas vezes o que o pastor fala, ele está falando por espírito de profecia, palavra de sabedoria, está sinalizando coisas que vão acontecer daqui a 1, 2, 5 anos. Amém. É bom atentar, é bom observar. Amém. Posso ter um amém? Amém? E agradeça a Deus, irmãos. Do mesmo jeito que Jesus chegou para Pedro: Pedro, pelo amor de Deus, rapaz, olha a tua vida, Satanás vai querer te peneirar. Pedro nem ligou, não, isso é conversa, isso é conversa. Quando chegou no dito momento, estava lá. As pessoas estavam dizendo: você andou com Jesus? Não, andei nada. Não, andei não. Andou com Jesus. Só que Jesus tinha advertido, o bom pastor tinha falado. Sim ou não? Amém. Irmãos, agradeça a Deus. Se você chegar com algum pedido de oração, o teu pastor vai orar por ti e vai te aconselhar. Se você chegar com algum problema, ele vai te ajudar. Sabe por quê? Porque ele é um bom pastor. Já o mercenário não está nem aí para a tua vida. Irmãos, eu fico indignado. Eu tenho uma expressão no Nordeste. Tem gente por aí que merece uma surra deitada. Porque cria problema nas igrejas, arrebanha o povo, solta o povo no mundo e não está nem aí para esse povo. Sabe o que é isso? É o papel do mercenário. Dispersa o povo. Não está nem aí, nem se preocupa, nem ora. Duvida acordar de madrugada para orar. Eu duvido saber de um problema na família e ficar orando. Eu duvido. Não está nem aí. É um irresponsável. É de indignar, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa: você custou um alto preço. Amém. E esse preço foi o sangue de Jesus. Glória a Deus. Eu sei que a salvação é gratuita para quem recebe, mas para alguém custou um alto preço. Para Jesus custou a vida.
Você vale o sangue de Jesus Cristo. Você vale o sacrifício de Jesus, então você é valioso para Deus. Amém? Amém. E agradeça a Deus porque Ele colocou alguém para zelar pela tua vida. Certa vez Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas. E aí ele começa a dizer as características que andam disfarçados, acautelai-vos. Pelos frutos conhecereis. Diga, eu conheço pelo fruto. Diga, eu conheço pelo fruto. Eu sei que para tudo que Deus levantou de verdadeiro, o diabo cria falsificação. O diabo é um falsificador. Existem verdadeiros apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas para tudo que Deus tem criado, levantado de verdadeiro, o diabo cria o falsificador. Mas Jesus nos ensinou, pelo fruto a gente vai conhecer. Quem é que trabalha em um hortifruti, na CEAGESB, em um distribuidor de frutas ou hortaliças? Quem é que trabalha? Pronto. Você tem alguma dificuldade de distinguir? Por exemplo, eu lembro que algumas vezes a Rafaela, minha esposa, falou: você vai no mercadinho ali e compra isso, isso e isso. A gente faz uma listinha, né? Para não esquecer. Sim ou não? Sim. E aí, ela falou para comprar morango. De repente, eu me deparo com uma melancia. Peraí, isso aqui é morango ou melancia? Você tem dificuldade em distinguir o morango da melancia? Você tem dificuldade em distinguir coco de jaca? Mas você não trabalha no hortifruti, você sabe distinguir um fruto de outro. A mesma coisa Jesus disse: pelos frutos a gente vai saber quem é falso ou verdadeiro. Amém. Vou só te dar um bisu. O verdadeiro é aquele que tem dedicado vida e tempo. Aleluia. Já o falso não está nem aí pelo próximo. Posso ter um amém? Amém. Jesus, irmão Marcelo, você está julgando. Não se trata de julgar, trata-se de praticar o que Jesus ensinou. Ele nos ensinou a distinguir o falso do verdadeiro. Agradeça a Deus, porque Deus colocou alguém que zela pelo teu bem-estar. Você é grato? Amém. Estou falando sobre o bom pastor e a boa ovelha. Você tem sido uma boa ovelha? Graças a Deus por mim. Talvez o irmão chegue: pastor, não se preocupe não. Vou tratar o Senhor como um anjo. Pelo amor de Deus, não faça essa maldade não. Não faça essa maldade não. Não trate o seu pastor como um anjo. Sabe por quê? Porque anjo não descansa, não dorme, não tira férias, não paga contas. Trate o seu pastor como um gente que tem necessidade. Pastor, se alguém chegar para o senhor falando: eu vou tratar como um anjo, é preocupante isso. Muitas pessoas não se dão conta, só falando. Recentemente é que foi classificado no NIT, que é a classificação para reconhecimento de trabalho, de categoria trabalhista, no NIT, a função de ministra religiosa. Até então não era reconhecido. Muitas vezes os cristãos não se dão conta sobre o peso, a carga emocional que pesa sobre os ombros do pastor. Você concorda comigo que um policial, ele trabalha com um nível de estresse, sim ou não? Sim. Um psicólogo, sim ou não? Sim. Um engenheiro civil, sim ou não? Sim. Pois fique sabendo também de que um pastor trabalha debaixo de um nível de pressão, de um nível de estresse. Muitas vezes nem nos damos conta disso. Às vezes acontece do pastor entrar na igreja pensando, preocupado com uma família que está prestes a se desmanchar. Aí o irmão de longe fala: oi pastor, não dá atenção, não é por maldade não, é simplesmente porque está preocupado com uma família. Aí talvez aquele crente pense: meu Deus, que homem cru, olha só que homem ríspido, nem falou comigo. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe por que muitas vezes não fala? Porque entra na igreja já preocupado com uma família. Eu lembro quando eu estava em Ribeirão Preto, tomei conhecimento de uma situação, uma família estava prestes a se desmanchar. Eu não sou policial civil, mas eu fiquei 2 horas dentro do carro, lá perto da casa do meu irmão, esperando ele chegar. Disseram para mim, ligaram para mim: pastor Marcelo, está acontecendo assim, assim, assim. O pastor é o último a saber. Em muitas situações é o último a saber. Fulano de tal está para largar uma esposa. Você já assistiu aqueles filmes de ação em que a pessoa está desmanchando uma bomba? Aquela tensão, aquela apreensão, se cortar o fio errado, o negócio explode aqui, é um pipoco grande. Eu estava dentro do carro esperando 2 horas, eu e Rafaela, minha esposa. Pastor, vamos lá visitar o irmão, pelo amor de Deus, é hoje que ele vai se separar da esposa. Eu fui para lá com todo cuidado para desarmar a bomba.
Cheguei na casa do irmão, opa, abençoado, eu estava por aqui, realmente eu estava lá, 2 horas. E aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Pelo amor de Deus, pastor Marcelo, vá lá conversar com ele, mas não diga que isso não está sabendo não. E aí conversa vai, conversa vem, buscando ocasião para ele desarmar essa bomba. Porque ele queria destruir a família. Nem sabia ele que se ele tomasse aquela decisão, ele estava entregando a chave para o diabo, a cópia. Eu te pergunto, você tem coragem de entregar a cópia da chave da tua casa para um desconhecido? Não entregue a chave da tua vida, das tuas decisões para um desconhecido do diabo. Se você deixa ele entrar uma vez, ele vai querer uma cópia e vai querer entrar sempre. E aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Aí ele abriu o coração, não pastor, porque eu fiz uma besteira no meu casamento, eu fiz isso. Mas existe uma solução. Não é tomar essa decisão que você está pensando. Resumindo o assunto, houve uma restauração naquela família, mas irmãos, depois de ficar 2 horas só esperando e mais 2 horas conversando, eu chego assim, sobre os ombros do teu pastor pesa uma carga emocional que muitas vezes você não está nem sabendo. Agora você pode facilitar o trabalho, sendo uma bênção para esse igreja. Já falei muito sobre o bom pastor, agora eu vou falar sobre a boa ovelha. Diga boa ovelha. O que é a igreja, o que é que Deus espera de você? Que você produza frutos. Esse texto de Efésios, Paulo diz, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Se todo cristão aqui, quem congrega nessa igreja? Amém. Pronto. Se todos nós, todos vocês descobrissem o seu lugar no corpo e estivessem funcionando, irmãos, essa igreja estava fazendo uma revolução nessa cidade. Aleluia! Você sabia que é plano de Deus, é desejo de Deus que todo habitante aqui de Bauru seja salvo? Amém. E você sabia que Deus está contando com essa igreja para alcançar essas pessoas? Amém. Pois fique sabendo que quando cada um coopera, cada um ocupa a sua função, haverá o justo crescimento, a justa cooperação de cada parte, para efetuar o próprio crescimento. Irmãos, é isso que Deus está esperando, que você seja uma bênção nessa igreja. Claro, eu sei que é importante você vir, mas o que você deve esperar da tua liderança e o que a igreja espera de você. O que é que a igreja espera? O que é que Deus espera de você? Em primeiro lugar, irmãos, a tua fidelidade. Diga fidelidade. Vou falar sobre a boa ovelha. Diga boa ovelha. Você tem sido alimentado nessa igreja? Amém. Abre tua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Aleluia. Quem encontrou, diga: eu amo meu pastor. Eu amo meu pastor. Eu sei que o pastor já falou sobre um CD, o Eclésia. Eu quero falar sobre os demais. Serei bem sucinto, o mais rápido possível. Esse daqui eu falo sobre uma advertência contra falsos ensinos. Eu falo sobre a perversão do Evangelho, parte 1 e 2, interpretando textos difíceis, parte 1 e 2, e a insensatez dos Gálatas. O que faz com que você resista ao ensino errado não é uma mente instruída, uma mente educada. Você poderia ter 3, 4, 5 graduações acadêmicas. Você poderia ser formado na PUC, na USP, em Harvard, no MIT, e mesmo assim isso seria inútil para resistir ao ensino errado. Ensino errado se resiste estando embasado, firmado na palavra. Amém. Estão comigo? Amém. Eu costumo dizer o seguinte: ensino errado tem um poder de abestalhamento. Porque às vezes a gente fica surpreendido. Por que fulano tal fez isso? Ele foi enredado, atraído. Existe um tipo de serpente que antes dele inocular a peçonha, a língua tem uma substância anestésica. Ele passa a língua, depois morde, a pessoa nem sente, mas está infectada. É o que o diabo tem feito com ensinos errados. Parece uma coisa bonita, mas envenena a espiritualidade de qualquer cristão. Estão comigo? Amém. Nova criação, eu falo sobre batalha espiritual, isso é bíblico ou não, eu explico aqui. Quebra de maldição por interior e regressão, também explico.
Santos ou pecadores, uma vida superior e um novo nascimento. Esse aqui é sobre a autoridade, a origem dos problemas, o poder da ressurreição, o triunfo de Cristo, exercendo a autoridade e a armadura de Deus. A origem dos problemas. Quem se opõe ao teu bem-estar? É Deus ou o diabo? Claro que é o diabo, mas tem muito cristão que acha que Deus, de uma forma misteriosa, está trazendo problema. Não. Fortalecidos na fé, a fé do coração, a fé que opera pelo amor, parte 1 e 2, a palavra da fé e como conservar a fé em boa consciência, e sobre cura. Interpretando as escrituras, o problema de Jó, e eu faço uma pergunta e respondo. A cura é para todos, e como receber a cura de Cristo, parte 1 e 2. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Quem aqui tem sido instruído na palavra? Quem tem sido alimentado nessa igreja? Amém. Pronto. Olha só o que a Bíblia está dizendo a você. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, de que está falando de mim? Está falando de mim. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que eu o instrui. Amém. Versículo 7. Não vos enganeis, que Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Ah não, professor Marcelo, isso é uma falta de absurdo, esse negócio desse. O pastor já tem dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai praticar a palavra por um princípio bíblico. Aquele que tem sido instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Você vai ser fiel em dízimos e ofertas, você vai contribuir nessa igreja, você vai trazer ofertas, abençoar o teu pastor, não porque o teu pastor precise, nem porque você precise, mas por ser um princípio bíblico. Aleluia. Diga princípio. Princípio. E é sobre isso que eu quero finalizar, sobre dízimos e ofertas. Eu tenho aprendido, irmãos, faz 3 anos que o Brasil não tem crescido. Está empobrecendo. Os indicadores econômicos não estão favoráveis. Mas a Bíblia diz, ainda que falte ovelha no curral, vide na figueira, eu vou confiar em Deus. Amém. Existe uma crise? Existe. Mas na vida daquele que tem uma aliança com Deus, o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, não existe crise no céu. Vou citar um exemplo do que aconteceu em Ribeirão Preto. Eu estou falando sobre princípios bíblicos. Vou concluir com dízimos e ofertas. Eu vou até falar sobre um jovem. Lá em Ribeirão Preto, em 2009, um irmão chegou na igreja. 2009 foi o período. Em 2008 aconteceu aquela bolha econômica, bolha imobiliária. 2 bancos norte-americanos quebraram, faliram, por causa uma série de coisas. O epicentro foi lá, mas afetou o Brasil. Em 2008 teve 2 bancos norte-americanos quebraram. 2009 chegou o desemprego no Brasil. E esse irmão Ribeirão Preto estava desempregado. Começou a ouvir a palavra da fé. Começou a ouvir sobre princípios bíblicos. Começou a ouvir sobre fé e outros assuntos. E estava desempregado, estava atrasado da ERP, água, conta de água, telefônica, luz, CPF, energia, várias contas atrasadas. Da ERP, CPF, Aí ele ouvindo a palavra da fé, começou a aprender, começou a obedecer alguns princípios. Teve um dia que ele tomou um banho, se arrumou e disse, hoje eu vou conseguir o meu emprego. Amém. Saiu da casa dele arrumado, com um currículo, saiu percorrendo uma avenida chamada Francisco Junqueira. Quem já foi a Ribeirão Preto? Pronto, a Chico Junqueira. Aquela avenida que tem muitas revendas de veículo e produto para veículo. Chegou uma loja de revenda de bateria automotiva. Chegou para uma moça no balcão e apontou e disse, ele não perguntou, ele afirmou, vocês têm uma vaga de vendedor. Aí ela disse, como é que o senhor sabe? Você tem anunciou, de fato a gente tem. É porque essa vaga é minha. Amém. Nessa mesma semana ele começou a trabalhar. Quem fez isso? Diga Deus. Deus abriu uma porta de emprego e levou ele para o emprego. E estava prosperando. Amém? O que eu quero que você entenda, irmãos, é que em obediência a princípios bíblicos pode ter crise lá fora, mas o Senhor é o teu pastor. A Bíblia fala sobre dízimos e ofertas. Ah, professor Marcelo, estou finalizando, viu? Mas eu quero dizer para o Senhor que o próprio apóstolo Paulo não ensinou sobre dízimo. Não está nem no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 9.
1 Coríntios capítulo 9. Eu vou ler somente esse texto e quero finalizar. Quantos aqui concordam que Jesus teve um ministério bem sucedido? Amém. Você concorda com isso? Amém. Rapidamente, eu quero que um irmão pegue um celular com uma calculadora e nós vamos contabilizar quanto Jesus Cristo necessitou financeiramente para ter um ministério bem sucedido. Jesus, ele só teve um ministério bem sucedido porque teve entradas financeiras, tiveram entradas financeiras. Eu já ouvi várias profecias de que o Brasil vai ser um país missionário, vai enviar inúmeros missionários. Quem concorda com isso? Amém. Agora, isso vai implicar em inúmeros outros fatos. Em primeiro lugar, para sustentar um missionário na Europa, é preciso o Brasil prosperar de uma forma que possa sustentar um missionário na Europa. Porque na Europa, a moeda é 5 vezes o real. Por mais que você envie R$1.000, pulverize e transforma em 200. R$5.000 vira 1.000. Estão comigo? Amém. Você entende que para se cumprir profecias é preciso a igreja prosperar e enviar missionários? Amém. Alguém pegou, pronto, a calculadora. Estou falando sobre dinheiro, irmãos. Jesus só teve um ministério bem sucedido porque necessitou de dinheiro. De fato, entrou dinheiro no ministério dele. Deus não precisa de dinheiro, realmente não precisa não. No céu não precisa. Quem precisa é aqui na terra. Quem faz a obra, quem prega a palavra. Paulo precisou, Jesus precisou, essa igreja vai precisar também. Aleluia. Vamos supor só a alimentação de Jesus e os 12. A gente leu o texto que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e juntamente com ele os 12. Somente a alimentação. Vamos supor que Jesus e os 12, eles tivessem 3 refeições básicas, cada um custando R$10. É básico, R$10 é básico, sim ou não? Sim. Multiplica aí, por dia, 13 vezes quanto? 13 vezes 3 vezes 10, isso por dia, vezes 30. 11.600. Espera aí, quanto? 11.700. Sabe quanto por mês Jesus precisava só para encher o bucho, sem falar comprar roupa, sem falar alugar barco, sem falar alugar casa, para ter um ministério bem sucedido? Por mês, só para alimentação, sem falar pagar imposto, tributo, R$11.700. Ele necessitava todo mês para alimentar ele e os 12 apóstolos. Todo mês Jesus precisava de R$11.700, uma refeição básica. Irmãos, com R$10, o máximo que você consegue é ir com um estoura-bucho. Não tem como ter um ministério bem sucedido se aquele povo que tem recebido a palavra não está sendo fiel em dízimos e ofertas. É verdade. 1 Coríntios capítulo 9. Estou finalizando. Não, irmãos, você traz os seus dízimos e ofertas por um princípio a Deus. Glória a Deus. Estão comigo por uma aliança. Você crê que Deus já te abençoou? Amém. Você é grato? Amém. Você dá porque você é grato a Deus. Versículo 1. Não sou eu porventura livre? Paulo faz perguntas retóricas, tendo a resposta óbvia como sim, e ele continua argumentando. Não sou eu porventura livre? Claro que é. Não sou apóstolo? Sim, é. Não vi a Jesus, nosso Senhor? Claro que vi. Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Claro que são. Se eu não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o seu do meu apostolado. A minha defesa perante aqueles que me interpelam, me interrogam ou querem investigar a minha vida é esta: não temos nós o direito, diga direito. Paulo está defendendo o seu direito, o direito a uma manutenção financeira. Esse é o problema. Paulo tirou a terminologia, a fraseologia, a nomenclatura dízimo e colocou o direito ministerial. Amém. Paulo trocou, ele tirou a expressão dízimo e colocou o direito ministerial. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também de nos fazer acompanhar de uma mulher irmã? Claro que tem, assim como os demais apóstolos do Senhor. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar?
Algumas pessoas perguntam: eu quero saber quando é que o pastor vai largar o trabalho para ficar tempo integral. Sabe quando? Quando a igreja tiver condições de dar uma vida digna. Você quer passar pressão financeira? Teu pastor também não. Amém. Ninguém quer. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha não come o seu fruto? Quem apacenta um rebanho não se alimenta do rebanho? Porventura, falo isso como homem ou também não diz a lei? Repitam comigo: a lei. A lei. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Por acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com a esperança, e o que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós, os ministros, semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito, não temos nós em muito maior medida? Versículo 13: não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Tira o seu sustento. Eu estou concluindo. Nesse capítulo, Paulo vem argumentando o direito que ele tem de receber uma remuneração. Paulo diz: outros estão recebendo, será que eu não tenho direito maior de receber? Se eu gerei vocês, eu conduzi essa igreja? E é interessante que Paulo cita textos que linkam com passagens do Antigo Testamento que falam sobre o dízimo. Se no Novo Testamento Paulo cita passagens do Antigo que falam sobre o dízimo, então no Novo Testamento Paulo está ensinando sobre o dízimo. Sim ou não? Sim. Estou finalizando. Quem aqui me dá 5 minutos? Amém. Amém. 5, 10, 15, 20 minutos. Amém. Quem já leu aquele texto do jovem rico? Quem já leu aquela passagem? Pronto. Aquele jovem rico chega para Jesus e diz: Senhor, o que eu farei? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí ele disse: conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Aí o jovem: desde criança eu faço isso, o que me fala? Jesus disse: pega todos os teus bens, vende, dá aos pobres e me segue. Jesus fez um trocadilho. Se você olhar no decálogo, o primeiro mandamento é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus propositadamente citou o primeiro e principal mandamento por último. Conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Isso eu tenho praticado. Aí Jesus propositalmente citou o principal mandamento por último: pega todos os teus bens, vende e dá aos pobres e me segue. Sabe por que aquele jovem não seguiu a Jesus? Porque amava mais o dinheiro do que a Deus. Ângelo, vamos supor que Jesus Cristo apareça a Ângelo e diga: Ângelo, pega todo o teu patrimônio e dá para a igreja. Professor Marcelo, que blasfêmia é essa? Pelo amor de Deus, lave sua boca 3 vezes com sabão. Peraí, Jesus chegou para um jovem e fez isso. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim ou não? Sim. Se ele chegou para um jovem rico e disse isso, ele como o Senhor pode falar o que quiser para alguém. Sim ou não? Sim. E vamos supor que ele chegue para Ângelo e fala: pega todos os teus bens e dá para a igreja. Jesus falou para os pobres, mas no contexto que nós estamos, na época a igreja ia ser formada pela sua morte e sacrifício. Posso ter um amém? Amém. Jesus pode fazer isso? Aparecer a Ângelo, ele tem direito de fazer isso? Diga: ele é Senhor. Ele é Senhor. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Jesus não vai querer tudo que você tem. Ele tem direito, mas ele não quer. Amém. Porque ele quer um pequeno percentual da tua vida. Amém. Oferta é algo voluntário. Levanta-se oferta para comprar um equipamento específico, algumas coisas específicas num culto. Dízimo não, é um percentual de tua vida. Amém. Jesus tem direito de toda a tua vida, porque ele deu a vida por ti. A Bíblia diz: ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam para si, mas para ele, que por nós morreu. A partir do momento em que um cristão não é fiel em dízimos e ofertas, ele não está vivendo para Deus, ele está vivendo para si mesmo. Jesus tem direito de toda a tua vida, porque ele morreu por ti e te livrou. Mas fica tranquilo, ele não vai querer toda a tua vida, ele quer um pequeno percentual, e ele tem direito. Dízimo é um percentual de tua renda.
Deus não quer te enganar. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos pecadores. Deus já provou que nos ama. Ele não quer te enganar, não quer fazer uma armadilha financeira, não. Ele quer que você confie nele. Estou finalizando. Último texto. Filipenses capítulo 4. Vamos abrir. Aleluia. Glória a Deus. Ah, mas eu não vou dar dinheiro para homem. Olha só o que está em Filipenses capítulo 4. Você está sendo abençoado? Amém. Versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor o vosso cuidado, a qual já tinhas antes, mas não faltava oportunidade para fazer. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser o quê? Diga honrado. De tudo e toda e qualquer circunstância já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em associados na minha tribulação. E sabeis, ó vós filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, e bastante para minhas necessidades. Não que eu procure o vosso donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Diga, o meu crédito está crescendo. 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos. Repita comigo, as mãos. Diga, as mãos. O que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O que eu quero que você entenda é que a oferta que esses irmãos levaram chegou nas mãos de Paulo. Quem pegou o dinheiro, diga Paulo. Mas essa atitude que os irmãos tiveram subiu para Deus com um aroma aprazível e aceitável. O que você faz nessa igreja sobe em memória para Deus. Amém. Deus está vendo, vai subir com um aroma. É uma linguagem figurada. Deus se agrada. Amém. Paulo disse: eu não estou interessado no dinheiro de vocês, não. Eu quero que aumente o vosso crédito. Amém. Sabe o que é que isso mostra? Confiança em Deus. Em Provérbios fala: confia no Senhor, reconhece-o e honra-o. Só honra quem reconhece quem confia em Deus. Amém. Estão comigo? Amém. Todo culto, irmãos, você tem uma oportunidade de honrar a Deus com teus dízimos e ofertas. Já foi tirado dízimo e oferta, fica tranquilo. Mas agora faz essa oração a Deus. Deixa Deus participar desta área da tua vida. Amém. Você foi abençoado? Amém. Deixa Deus participar, deixa Deus te surpreender. Tem uma crise que tem aí no Brasil. Tempo desse você estava orando: Pai, me dá uma inspiração, uma estratégia para eu prosperar mais. Irmãos, o Espírito Santo trouxe revelação. Amém. Obedecendo às orientações do Espírito, eu tenho prosperado um pouco mais. Estão comigo? Amém. Agora deixa eu te falar uma coisa: Deus não ama mais a mim do que a você, não. Agora é necessário, pela fé, confiança em Deus. Estão comigo? Amém. Você tem sido alimentado nessa igreja? Amém. Então, se você tem sido alimentado, irmãos, é justo você cooperar, você ser fiel com dízimos e ofertas. Para quê? Para que essa igreja cumpra o plano de Deus. Jesus cumpriu a vontade do Pai. Só para a alimentação tinha 11.700. Essa igreja precisa de recursos para alcançar muitas outras famílias que estão destruídas nessa cidade. Você faz parte do crescimento, você faz parte do alcance dessa igreja. Amém? Amém? Pai, eu te agradeço pela oportunidade. Eu te agradeço porque a tua palavra foi ministrada e eu sei que o teu Espírito é poderoso para trazer o entendimento, a revelação. E eu te dou graças, Pai, por teu Espírito trazendo o entendimento necessário para que os teus filhos consagrem essa área da vida, Pai, a ti. Sim, essa área financeira. Eu sei que tu já tem participado de muitas outras áreas, mas essa área, Pai, teus filhos tendo a inspiração do teu Espírito, Pai, teu Espírito trazendo a certeza e a convicção necessária. No nome de Jesus.